Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula. Dessa vez é um vídeo para complementar o anterior que eu tinha criado, que era uma videoaula sobre como criar uma história em quadrinhos no laboratório de informática, né? Na verdade, eu não quis mostrar esse site também naquele vídeo para não se estender demais, tá? Então eu resolvi fazer em duas partes, né? Essa aqui seria a segunda parte. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, eu estou buscando pela internet sites que me fornecem ferramentas para a criação de histórias em quadrinhos, né? Lembrando aquelas condições que eu tinha também comentado no outro vídeo, né? Um site que seja gratuito, que não necessite fazer login, né? Um cadastro no site, porque no laboratório de informática criar um login para cada aluno é uma coisa, digamos, impossível, né? E todos logar com o mesmo também é muito ruim, como eu tinha comentado no vídeo anterior. E uma ferramenta que seja funcional, né? Online, porque no Linux educacional é complicado tu instalar alguns programas, né? Então eu queria uma ferramenta online que desse para acessar pelo laboratório. O outro site que eu encontrei, bem interessante, é esse aqui, o Strip. Ele é um site mais completo que o anterior, tá? Só que ele tem um problema, né? O problema inicial dele, se tu for pensar na área da educação, ele tem uma temática meio... ele tem uma temática que não é politicamente correto, né? Então a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque a historinha ali ele fornece armas e facas, né? E coisa e tal. Então isso aí para uma sala de aula às vezes pode gerar algum problema. Mas isso também não vou descartar essa ferramenta só por esse fato aí, né? Eu acho que dá para usar ainda em sala de aula como instrumento, né? Como uma prática pedagógica. Testei no laboratório de informática com Linux Educacional 4. O site ele é mais pesado que o anterior, então ele demora mais para carregar. Por isso, se todos os alunos lá em 16 máquinas forem ligar ao mesmo tempo, provavelmente vai acontecer no início um problema ali que o site não vai atualizar, né? Não vai conseguir carregar. Mas uma vez que tu carregou todo o site, ele vai manter uma estabilidade. Então no início ele complica um pouco por ser pesado, mas depois ele vai fluir tranquilamente. Eu testei eu tenho pregão 83 2008, né? São aquele um CPU para duas telas, né? Então é um sistema multiterminal, né? E funcionou tranquilo, tá? Como é que eu faço? O endereço do site eu vou botar na descrição do vídeo, tu clica lá e acessa, né? Aqui então eu vou mostrar como é que se inicia. Começa com esse balão vermelho, dá um clique aqui e ele vai abrir, né, a tua área de trabalho. Ele é muito mais completo que a ferramenta anterior, tá? Só que ele vai ter outros probleminhas que vocês vão ver no andar da carruagem, tá? Primeiro, a primeira parte, então, tu vai escolher os frames, né? Que seria os teus quadrinhos. E aqui já pula uma grande vantagem em relação ao anterior, né? Ele tem várias opções de quadrinhos, então eu não vou me prender só em 2, 3 ou 4 quadrinhos. Eu tenho mais opções. Como vocês podem ver aqui, ó, tem 3, tem 4, né? 4 quadrinhos. E não é só essa barra aqui. Se tu olhar aqui em cima, tu vai ver que eu tenho quadrinhos com 2 linhas, né? Então eu tenho 3 quadrinhos em cima e 3 quadrinhos embaixo. E tem full page, né, que seria a página inteira. Como eu tinha comentado na outra ferramenta, tu não tinha essa opção, né, de fazer uma página inteira, né? Tá? É bom também salientar no início do trabalho, sobre o final, é bom ficar bem claro que no final, a única opção que me deu certo, então, para mim, foi imprimir o trabalho. Não tem como, ao contrário do outro site, esse aqui não tem como eu mandar para o meu e-mail e depois salvar em PDF. Então, a única opção aqui no Linux Educacional que eu tive foi chegar no final e imprimir a folha. Tá? Então, tu vai ter esse gasto ali, vai ter que ter o recurso da impressora.
Na hora que imprimir tranquilo, né? Tipo, aqui é um a página em full aqui, na hora de imprimir, ele vai imprimir uma página A3, né? A4 no caso. Então não tem problema nenhum na parte da configuração. Para quem tem aquela impressora da Samsung, né? Vai imprimir tranquilo. E ainda tem outra opção que é eu editar, eu criar uma página e editar os quadrinhos, né? Eu posso editar inclusive os quadrinhos ao longo do trabalho, né? Eu posso mudar ele de tamanho, ó, de espaço e tamanho. Olha aqui, ó. Posso, por exemplo, diminuir esse aqui, certo? E ao longo do trabalho eu também posso fazer essas configurações, o que é ótimo, né? Fantástico, né? Eu posso criar meu layout posso botar um quadrinho a mais, né? Ampliar, mudar. Enfim, eu tenho aqui uma ferramenta completa para criação de quadrinhos. É perfeito, eu achei sensacional isso aqui, né? Inclusive, vocês podem ver pelo vídeo, ele tem até a ferramenta de eu alinhar as imagens, né? Então é uma ferramenta muito boa, é um programa muito bom esse aqui. Eu vou editar aqui, eu vou pegar então para vídeo aula, tá? Eu vou pegar uma barrinha bem simples, 2 quadrinhos, para não me confundir muito. Então eu vou fazer uma historinha de 2 quadrinhos, mas vocês viram ali que eu posso criar uma página inteira e eu posso configurar os quadrinhos à minha necessidade, né? Ótima ferramenta aqui, já deu um show no programa anterior, né? Depois eu vou para os caracteres, que seriam os personagens, tá? Como é que funciona? Eu clico aqui e ele joga o personagem para dentro da minha tela, né? E aqui eu vou arrastar ele para onde eu quiser. Aqui eu tenho que observar o seguinte. Primeiro, essas laterais vermelhas, na verdade, eu tenho 2 questões. Para aumentar o tamanho. Para aumentar o tamanho, eu tenho que pegar esses quadrinhos pretos que tem nas bordas. E aí eu ganho a opção de aumentar e diminuir o tamanho. Se eu pegar essas abinhas vermelhas, eu vou poder girar o personagem ou virar ele de lado, nessas barrinhas laterais vermelhas, né? Essa parte eu me perdi um pouco no início, né? Porque eu estou acostumado a pegar ali, arrastar e aumentar, e não é bem assim aqui, né? Clico em cima, delete, o personagem caiu fora. Eu vou pegar esse aqui, ó, menino mais brabo aqui, brabinho, larguei aqui na minha história. Eu vou aumentar ele de tamanho e vou jogar ele. Inclusive eu posso, ó, ferramenta para centralizar, ó, centralizou com a base do meu quadrinho, né? Aqui, ao contrário do outro site, a gente não tem a opção de personalizar a figura. Então é esse personagem aqui e deu. Não tem como tirar ele e deixar com uma carinha feliz, né? Até porque eu acho que a ideia do site é promover os personagenzinhos deles aqui, né? Se eu não me engano, isso aqui é uma série, eu já vi cadernos, alunos usando esse caderno com essas temáticas aí. Então, eu não tenho como alterar o layout do boneco, tá? Mas isso também não vai se tornar muito problemático mais tarde. Na lateral direita aqui, eu tenho a opção, quando eu clico no boneco, eu tenho várias ferramentas, tá? Primeiro, eu posso aqui deixar ele opaco, né? Deixar até branco, deixar o personagem transparente, né? Ou escuro. E eu posso borrar a imagem, né? Vocês podem ver ali, eu posso borrar ela, né? Com essa ferramenta aqui. Aqui eu posso deletar, né? Aqui eu posso duplicar o personagem. Nessa barrinha aqui eu dupliquei. Nessa barrinha aqui, se não me falha a memória, era para centralizar na parte de baixo. Tá? Aqui eu posso virar ele de ponta cabeça, né? Essa barra de ferramentas aqui eu tenho as mesmas funções aqui, eu tenho essas funções na barrinha vermelha aqui do personagem, né? Aqui eu posso inverter, né? Mudar a cor, então o que é preto fica branco e o que é branco fica preto, né? Uma inversão de imagens, né? E aqui, ó, como eu tinha comentado antes, eu posso editar os frames, né? O que é bem legal aqui, o que eu comentei antes, né? Lembra que eu falei que eu posso alterar o tamanho das caixinhas, né? Então, durante a produção, eu posso mover as caixinhas do personagem da minha história em quadrinhos durante a produção do trabalho, né? Editando os frames aqui.
Se eu voltar aqui, eu volto para a edição do personagem. Aqui eu tenho a opção desfazer, a opção refazer, e essa aqui, se eu não me engano, é para eu... essa aqui no caso ele ativa e desativa a centralização, né? Que são essas linhas traçadas ali para eu alinhar com os objetos da tela, né? Bem interessante isso aqui, né? E vocês podem ver que tem muito personagem, tá? Muitos personagens aqui. Aqui, pelo que eu entendi, são personagens, são animais, né? Então eu tenho pessoas e animais, né? O porquinho. Depois eu tenho, na seguinte aba aqui em cima, eu tenho itens. Os itens, o próprio nome diz, né? Eu tenho muitos itens para escolher aqui. Como eu falei, né? Ele vai apresentar armas e faca e revólver, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aí no que os alunos vão querer criar, né? De repente, se tu vai querer expor aí um trabalho, o garoto vai pegar lá o revólver e no final ali não vai ficar uma coisa legal de se ver. Então, tem que tomar cuidado aqui porque a temática deles não é politicamente correto, né? E aqui eu tenho objetos e shapes, que seriam fundos, né? Para eu colocar no meu trabalho, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse ban aqui, explosão, ó. E eu posso aumentar e diminuir de tamanho. Se eu não me engano, aqui essa opção aqui é para eu botar para trás e para frente, exatamente, né? Aqui é para trazer para frente ou enviar para trás do personagem, a figura, né? Vocês podem ver que a figura aqui eu vou jogar ela na frente aqui do boneco. Joguei na frente, vou jogar para trás e assim por diante, tá? Tem vários objetos aqui para eles poderem criar, né? Inclusive objetos coloridos, tá? Depois eu tenho a guia aqui, que é a guia do texto. A guia do texto, eu já aviso logo que vamos ter um grande problema aqui que eu não enfrentei no site anterior, que é a questão da acentuação. Ele é um site em inglês, tá? E a gente sabe que no inglês não tem acentos, né? Então não tem C cedilha, A craseada e assim por diante. Então, a minha ideia aqui é o seguinte. A minha sugestão, tá? É que os alunos escrevam um texto sem acento, né? E depois de impresso eles vão lá com a caneta e fazem acentuação no texto, tá? Porque não tem como criar, eu até consegui fazer ali uma coisa, mas não dá, não fica legal e não é prático, não é viável. Então eles digitam sem acento e depois a gente faz a correção, né? Com caneta por cima da folha impressa, né? Então aqui eu tenho balão de diálogo, três modelos. Tá? Eu tenho balão de pensamento, tá? 3 modelos também. E eu tenho aqueles quadrinhos, né? Que eu tinha falado na anterior, né? Continua, ou a história continua, né? E assim por diante. Aqui na questão do balão, eu achei bem interessante aqui que ele tem... primeiro isso aqui, né? Eu posso jogar a fala, né, para qualquer lado, né? É só questão de clicar, segurar e arrastar, né? Ótimo. Aumentar e diminuir o tamanho. Aquilo que eu falei no outro vídeo, aqui, nesse programa aqui é muito superior, porque conforme eu aumento o tamanho do balão, eu vou aumentar a minha área de texto dentro do balão, tá? Ou seja, quanto maior o balão, mais texto entra na fala. Uma baita de um recurso muito prático, muito útil, tá? Os alunos assim vão entender mais fácil essa parte aqui, né? Eu preciso de um balão maior aqui porque não cabe todo o texto. E eu posso jogar então a linha aqui para o personagem que eu quero que seja fala, né? Eu vou digitar aqui a palavra não e vocês vão ver que aqui no meu computador ele apareceu, tá? Mas no Linux não aparece,
Tá? Não sei por que não apareceu o não lá não apareceu o acento lá, o A com tio, né? Talvez seja um problema de atualização ali. De repente, daqui a algum mês, ele baixa uma atualização nova e começa a funcionar. Mas no dia que eu usei, os acentos não funcionaram. Tá? No meu computador aqui funciona, né? Tá? E aqui, então, eu também tenho no canto direito uma barra de edição de texto. Centralizado à esquerda, centralizado e direita, né? Vou aumentar aqui. Então eu tenho negrito, itálico e sublinhado, se eu não me engano. Não, sublinhado não tem. Itálico e negrito que eu tenho as ferramentas. Né? Aqui aumenta o tamanho do diálogo, da letra, da fonte, né? Então se eu aumentar aqui a fonte, eu tenho que aumentar lá o quadradinho para que o texto caiba dentro do meu quadradinho ali, né? Aqui eu tenho a borda. Tá? Posso deixar a borda mais grossa ou mais fina, ou sem borda no balão, né? A mesma coisa, eu posso opaco, né? Eu posso deixar o balãozinho redondo, né? Tem bastante configuração aqui. Eu posso deletar aqui ou mover para o próximo quadro, né? Posso tirar ele e botar para lá também, né? Tem bastante opção. Vocês viram que essa ferramenta aqui é mais completa do que do site anterior, né? Então, assim, ó, basicamente é isso aqui. O zoom, esse zoom aqui é o zoom da minha área de trabalho, tá? Só posso aproximar e reduzir. E isso aqui vai me disponibilizar a chance, pessoal, de eu criar uma história muito mais longa aqui, ó, só em full page. Aí eu vou apagar o que eu tenho, né? É só clicar aqui e vocês vão ver que eu consigo criar uma página inteira com quadrinhos. Eu posso personalizar também o tamanho dos quadrinhos, tá certo? Belezinha, eu consegui mostrar tudo. Agora vem a parte final, né? O grande finishing. O problema do finishing é o seguinte. Primeiro, não tem como salvar o trabalho aqui. Tá? Não tem como enviar ele para o meu e-mail. Se eu clicar em imprimir, no Windows ele vai abrir a janela de impressão. Então se eu fosse usar no Windows, eu podia salvar ainda em PDF esse trabalho. Como vocês podem ver aqui, eu estou no Windows, né? E eu posso salvar ele em PDF. É só alterar aqui e salvar em PDF. Mas, porém, eu no Linux, o que aconteceu? Quando eu cliquei em imprimir, ele só tinha a opção lá da impressora e imprimir. Eu não tenho essa página de impressão aqui no Linux, né? Para eu configurar a impressão. Então eu clicava lá, aparecia o nome da impressora e clicava em imprimir e saía na página. No tamanho da página não tem problema. A página full ali saía o tamanho da página completo. Só que daí eu não tenho a opção de salvar em PDF. Então, como eu falei, quem vai trabalhar com eles no Linux vai ter que acabar imprimindo ele no final da produção. Porque eu tenho a opção aqui de... Né, se eu clicar aqui em Finish, né? Aí o que vai acontecer? Vai aparecer aqui o título, né? Daí eu vou criar um título ali, tá? Aqui tem as tags, né? O que é o meu texto se refere, né? Aqui eu tenho a questão de zoom, mas é o zoom para o outro usuário ver, né? Aqui eu faço uma descrição e clico em publicar, tá? Vou fazer aqui e vou clicar em publicar. O que vai acontecer? Ele vai me pedir, olha só, ele vai me pedir para eu logar, né? Eu posso clicar na opção permanecer anônimo, tá? E ele vai publicar a minha historinha, mesmo assim, ó, eu vou clicar aqui, tá? A minha historinha foi publicada, tá? Só que eu não consigo ter um controle das historinhas, então só se eu tivesse um login aqui no site, eu fiz um login antes. Se eu estou logado no site, eu consigo ver as minhas historinhas em quadrinhos. Só que como eu não vou logar no laboratório de informática, ele lançou aquela historinha como anônimo no site. Se eu for lá, eu posso clicar no site e posso pesquisar por nome.
Aqui, ó. Então ele botou, ó, última historinha foi a minha. Só que acontece que conforme o pessoal vai publicando historinhas, a minha vai indo para trás, né? E eu vou perdendo ela de ordem. Então, eu não tenho. A forma que eu tenho aqui seria de compartilhar em redes sociais, né? O que torna a coisa meio complicada, né? Eu tenho que clicar aqui em cima e enviar no Facebook, e assim por diante. Ou dar um print na tela e salvar no Paint. Então é salvar como JPEG. Então nessa parte aqui eu achei meio chato. Então a minha opção mais prática foi mandar para impressão direto a história em quadrinhos, tá? Certo, pessoal? Se gostaram da dica, no vídeo eu vou deixar o link eu vou interligar os dois vídeos, então vocês vão ter a chance de ver as duas ferramentas, né? Os dois sites que eu gostei, os dois sites que eu mais gostei foram esses aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se gostou, clica ali em curtir, compartilha, né? Passa adiante aí para dar uma força pro canal para ganhar views, né? Porque trabalhar para ninguém assistir também não tem graça. Então, se gostou, comenta lá embaixo e compartilha com os amigos, tá certo?